Olá, hoje nós iremos resolver algumas questões, né, do livro de termodinâmica do Senjo, do capítulo 15, referentes à combustão. Vamos resolver 6 questões, né, onde são divididas onde elas estão aqui, vou mostrar para vocês aqui, onde elas estão divididas em 3 partes, né, porque uma tem ligação com a outra. Vamos aqui primeiro vamos resolver todas elas no ES. Primeiro, vamos fazer, né, a primeira questão, que é essa aqui, a 1531, que diz o seguinte: um combustível gasoso com análise volumétrica de 45% de CH4, 35% de H2 e 20% de N2 é queimado completamente com 130% de ar teórico. Determine, primeiro, a letra A, a razão do ar combustível, e B, a fração molar de vapor de água, que condensaria caso os gases do produto fossem resfriados a 25 graus e 1 atm. Primeiro, como vamos resolver essa questão, né? Primeiro, nós vamos achar os coeficientes desconhecidos, né, na equação a partir do balanço de massas, né? Primeiro aqui nós vamos fazer a letra A, né, que é a razão ar combustível, né, que pede. Eu deixei aqui predisposto antes a noção da equação que temos que fazer, né? Aqui os valores, né, que ele faz 0,45 de CH4, 35% de H2. Deixa eu colocar aqui a questão também, né? Né? E temos aqui, né, 45% de CH4, que é o metano, 35% de hidrogênio e 20% de nitrogênio, né? E 130% de ar teórico. Eu coloquei aqui a equação, né, com essas análises aqui: 45% de metano, 0,35% de hidrogênio, 0,20% de nitrogênio, mais 1,3, né, que é 130%, vezes o ar teórico que nós vamos descobrir, né, o O2, mas aqui na razão do combustível, e vamos achar aqui os coeficientes, né. Para achar esse coeficiente, né, primeiro nós temos aqui o do C, né, do carbono, que é 0,45, como só temos um, né, igual a X aqui, que só temos de um carbono também. Agora, do hidrogênio, né, nós temos 0,45 que está aqui, vezes o 4, porque tem 4 hidrogênio do lado esquerdo, né, dos reagentes, mais 0,35 do hidrogênio aqui, vezes 2, que é o do hidrogênio tá como, né, H2, vezes 2 hidrogênio aqui, vezes o Y, né, que é o que nós queremos descobrir. O mesmo vai ser feito pro oxigênio. Nos reagentes temos 1,3 de ar teórico, né, vezes ele. E do lado dos produtos temos X, né, do CO2. Vamos dividir aqui por Y sobre 2, né, porque estamos tomando oxigênio como um só, né, só a substância, só o O, né, como aqui tem 2, vamos dividir por 2. Mais 0,3, né, do ar teórico vezes o O2 aqui, né. E o mesmo para o nitrogênio, né. A mesma coisa vamos fazer para o nitrogênio. E com isso, ele vai nos dar, né, os valores, aqui quando a gente resolve, ele nos dá o valor do A teórico, né, aqui, 1,075, o X 0,45, o Y 1,25 e o Z 5,358. Aí agora vamos colocar esses valores, né, numa equação balanceada, colocando todos esses valores aqui novamente, né. Deixar como texto aqui e já vou ficar melhor de visualizar, né, e a equação final. Agora a quantidade de massa de ar vai ser dada, né,
por esse novo valor aqui, né, do ar teórico, né, que vai ser o ar teórico multiplicado pelo excesso, que vai ser isso aqui, vezes 4,76, né, vezes 29. E ainda, né, aqui nós temos, né, a massa de ar, né, que vai ser no caso a quantidade, né, de quilomoles, né, de ar necessário, isso aqui, vezes esse 29 é o peso molecular do ar seco, né, que no caso é composto por 21% de O2 e 70% de nitrogênio. A gente faz os cálculos e vai dar aproximadamente 29, né, 29 kmols, né. Já o do combustível, né, a gente pega o valor do combustível que nos foi dado, esse aqui, né, e fazemos a multiplicação pelo peso molecular de cada um, né, de hidrogênio, nitrogênio e do metano, né. E por fim, a gente faz a razão ar combustível, né, que no caso vai ser a massa de ar sobre a do combustível, né. Podemos botar aqui a variável AC, né, é a massa de ar sobre a de combustível, que nos dá aqui o valor de 14,29, né. Agora vamos fazer, né, a fração de vapor, a letra B, né, a fração de vapor de água que condensaria caso os gases do produto fossem resfriados a 25 graus Celsius e 1 atm, né. Ó, nós vamos ter uma equação aqui, né, que é a seguinte, né, deixa ela aqui em forma de texto, que vai se dar assim, o NV, esse NV aqui, é o número de quilomol de água, né, que permanece como vapor no gás final, né, que aqui a gente vai escrever que esse NV aqui é 1,25 menos o NW, né, que eu vou explicar. Pois é 1,5 kmol de água é o total formada. E o NW é o número que condensou, né? Esse N gás é o total de quilomol de gás após a condensação, né? Que é a soma de CO2, que é 0,5 do vapor de água, NV, do O2 excedente, né? Que é o 0,32 aqui, 5, e do nitrogênio, né? Que é esse valor aqui. Logo, né? Esse N aqui do gás é 0,45 mais 1,2 menos NW, né? Mais 0,35, né? Que a gente vai colocar aqui como essa equação, né? Aqui eu vou deixar a equação, que é essa equação aqui, né? Que é esse valor aqui. O PV é a pressão de vapor saturado da água a 25 graus, né? Tirada da tabela de vapor, onde a pressão de saturação a 25 graus é 3.169,8 Pascal, né? E esse P produzido aqui é a pressão total de gás de exaustão, que é 1 atm, né? Que é 101,325 kPa, né? Então, assim, nós temos tudo isso aqui, e, né? O que a gente vai fazer? A gente vai querer descobrir qual é esse valor desse NW. O NW aqui é 1,052, né? Aí, se NW, quilomol de água condensar, restarão apenas, né, 1,3 menos, né, o valor do NW de vapor de água nos produtos. Logo, a fração de vapor vai ser né, o NW sobre 1,25, né? E a gente pode botar essa fração, né, multiplicando por 100 para dar a porcentagem. Temos aqui a fração de vapor 0,84,16, que é a mesma coisa que 84,16%. Agora vamos fazer a próxima equação que é semelhante.
Agora vamos fazer a questão 1532, né? Que diz o seguinte: reconsidere o problema 1531 usando ES, estude os efeitos da variação das porcentagens de metano, hidrogênio e nitrogênio que compõem o combustível, da temperatura do gás de produto, considerando o intervalo entre 5 graus e 150. Primeiro, vamos fazer a composição aqui do combustível, né? Onde vamos ter, né, essa variável aqui, x CH4, que é a fração molar do metano no combustível, né, que vamos variar ela, né? A do hidrogênio que ele pede na questão, né, que é 0,35, e a gente vai variar esse valor, né? A gente vai variar esse valor de 0,1, né? E a quantidade de variação em relação ao nitrogênio, né? Que depende do hidrogênio e do metano, né? Que no caso do nitrogênio fosse o restante, né, do CH4 e do hidrogênio. Agora, né, vamos fazer aqui a base de 1 kmol de combustível, né? É a quantidade de cada componente em mols, né, assumindo 1 kmol total de combustível, né? É apenas as frações, aí colocar aqui apenas as frações molares, né, tratadas como mol, ou seja, uma base de cálculo para facilitar, né, a estequiometria, né? Vamos colocar aqui uma nomenclatura mais fácil no caso, né? Agora aqui na parte 3, vamos fazer o combustão com excesso de ar, né? Vamos fazer essa variável aqui inicial, né? É a quantidade de oxigênio necessário para a combustão completa, né? Onde cada mol de metano consome 2 mols de O2 e cada mol de hidrogênio consome 0,5 mols de hidrogênio, né? O A teórico é a quantidade de ar necessária para fornecer exatamente, né, esse O2 teórico aqui, né? Considerando que o ar contém apenas 21%, né, de O2. O excesso, né, que é o valor que ele fala que é 130% do ar teórico, né? Aí é 1,30. O ar real vai ser a quantidade de ar real, é a quantidade de ar fornecido, né, a combustão, que vai ser dada por essa multiplicação. Agora vamos ter a quantidade real de oxigênio fornecido, de oxigênio no ar fornecido, né, que é dado por isso aqui. E por último, né, é a quantidade de nitrogênio do ar, né, que é 79% do ar. Agora, por parte 4, vamos fazer os produtos de combustão, né? Que aqui, no caso, a quantidade de dióxido de carbono é formada, né? Que no caso, um mol de metano gera 1 mol de CO2, né? Agora, para a água, né? No caso, vapor de água. A quantidade de vapor de água formada é 1 mol de metano gera 2 mols de água, né? E 1 mol de hidrogênio gera 1 mol de água, né? Por isso temos essa fórmula aqui. A quantidade de oxigênio que sobra, né? Que é o excesso, que não é reagido no caso, é dado para essa função. Por último, vamos ter a quantidade total de nitrogênio dos produtos, né? Que é a soma do nitrogênio que estava no combustível e do nitrogênio do ar, né? E com isso vamos ter o valor total dos produtos, né? Que é o CO mais H2 mais o O em excesso mais o N2 dos produtos. Agora vamos para a temperatura, né? Temperatura dos produtos aqui,
que vamos variar esse valor, né, entre 5 e 150 graus que pede na questão, e só transformar aqui para Kelvin, né? Agora, a penúltima parte, vamos fazer a pressão de saturação. A pressão total de vapor de saturação, que vamos ter o P total, a pressão total, que é dada por 131,325 kPa, e o P saturado da água, que é dado por essa função aqui, né? Que é uma função do ES. O último tópico é a pressão parcial de água nos produtos, né? Aqui no caso, só reiterando aqui, é a pressão que o vapor teria se estivesse em equilíbrio com a água líquida àquela temperatura, né? Aqui vamos ter a fração molar de vapor de água nos produtos, né? Isso aqui. E a pressão parcial de vapor de água, ou seja, a fração molar vezes a pressão total, né? Aqui. Por último, vamos ter a fração de condensação do vapor de água, que é dada aqui pela fração molar. A fração máxima, né, de vapor de água pode existir sem condensar a temperatura, junto com essa variável é a quantidade de vapor de água que permanece no estado de vapor, né? Que não condensa no caso. Vamos ter a quantidade de vapor que condensa, né? Que vira água. E por último, né? A fração do vapor. Vamos ter aqui a fração de vapor de água total que condensa, né? No caso é dado pela quantidade, né, de vapor que condensa sobre, né, o de água. Opa. Não, o erro aqui foi só no... Tava faltando aqui uma aspas, né? Podemos ver aqui, né? Os valores da fração de condensação, né? E aqui, para falar o que ele fala, né? A variação, né? Nós podemos mexer, né, nas variáveis aqui do CH4, né? E na variação do 0, aqui, né? Como também na temperatura. Podemos fazer algumas manipulações aqui, né? Para vermos, né, como é que vai agir no final a fração de condensação, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o valor, né? Mudar a temperatura, né? Variar a temperatura aqui, como eu comentei. Para ficar, deixa eu colocar aqui, de 5 até 150, né? A fração vai variar aqui também, né? Agora, por exemplo, se eu colocar mudar essa variável, né? Sei lá. Inserir, por exemplo, como é que é variar aqui, né? Para variar a quantidade do metano, né? A porcentagem de metano aqui. E tirar a de gás, né? Deixa aqui como comentário. A gente vai variar de 0,0
3 até 0,7. Ó, quando vamos fazer aqui a função de quantização, você pode ver que está diminuindo, né? Vamos fazer o mesmo, né? Agora para o hidrogênio. Fazendo esse com o hidrogênio, né? Deixa aí o comentário para que aí possa variar, né? Nós vamos variar de 1, né? De 0, né? Até 0,1. Com essa variação, ó, podemos ver aqui, ó, que o valor também, né, tem suas mudanças. E assim podemos entender um pouco mais dessa questão, né? Para a próxima questão, é a 1547, diz o seguinte: determina a entalpia de combustão do metano, CH4, a 25 graus e a 1 atm usando os dados de entalpia de formação da tabela A26. Considere que a água dos produtos esteja na forma líquida. Compare seu resultado com o valor listado na tabela A27. Vamos lá. O problema, né, 1547 fala o seguinte: vamos assumir, né, primeiro que a água está na fase líquida e que, assim, a equação estequiométrica para essa reação é a seguinte, né? Vou colocar aqui, né, a razão estequiométrica, né? Que temos aqui CH4 mais 2 vezes o O2 mais 3,66 CO2 mais H2O líquido vezes 7,52 vezes N2. Isso aqui já está balanceado, já balanceei, né? Assim, tanto os reagentes como os produtos estão no estado de referência, né? Padrão de 25 graus. De 25 graus Celsius e 1 atm. Além disso, o nitrogênio e o O2 são elementos estáveis e, portanto, sua entalpia de formação é zero, né? Então, assim, a entalpia de combustão do CH4 vai ser o seguinte, né? Eu vou dar dois resultados aqui, né? Primeiro, pela tabela do livro, nós temos que a entalpia de formação da água líquida é menos 285.830 kJ por kmol. Né? Esse valor aqui é dado na tabela do Senja, né? Aí vamos ter, primeiro, a entalpia dos produtos, né? Que vai ser igual a entalpia de formação do CO2 aqui, que não tem, só tem um mol aqui, mais duas vezes, que temos aqui o de água, a entalpia de formação da água líquida, né? Da água líquida. Isso aqui é a do livro, né? Agora, na parte dos reagentes, vamos ter a entalpia, apenas a entalpia de formação do metano, né? Como eu falei, né? Como estamos no estado de referência padrão, não temos a entalpia de formação nem do oxigênio nem do nitrogênio, né? Então aqui vai ser apenas do metano. E a entalpia de combustão final é dada pela diferença da entalpia dos produtos, de formação dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, né? Que no caso esse valor aqui, né? Cadê? Aqui. Não. É aqui. Dá esse valor aqui em kJ, né? Por quilomol. Né? Não, só mudar aqui a unidade do, né? Unidade do programa para que dê o valor correto. A gente mudando esse valor aqui e resolvendo, pronto, podemos ter aqui que dá o valor igual o do livro, né? Agora, o que vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa, só que usando o valor que dá do ES, né?
que no caso é a entropia de formação, só que eu coloquei a entropia de formação que ele, do próprio programa, não estabeleci um valor antes, né? Vai ser a mesma coisa dos produtos e aí do reagente, né? E fazer a subtração. Podemos ver que a entropia do ES é um pouquinho menor do que a do livro, né? O valor, porque ele assume a entropia de formação da água, né? A parte dos produtos aqui dá bem menor do que... Não, dá bem maior do que a do livro, né? Por isso que dá essa diferença. E por isso essa questão, vamos para a próxima questão, que é o par dessa, né? Agora no problema 1548 temos o seguinte. Usando o ES, reconsiderar o problema 1547, né? Estude o efeito da temperatura sobre a entalpia de combustão. Faça um gráfico que relaciona a entalpia de combustão como função de temperatura no intervalo entre 25 graus e 600 graus Celsius. Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou estabelecer o combustível, né, que é o metano, deixar ele fixo, né, aqui. Primeiro vamos ter a temperatura de combustão a 25 graus, que é o que vamos variar de 25 a 600. A temperatura, né, podemos também transformar para Kelvin, mas não vai ser necessário. Quer dizer, vamos fazer essa transformação na verdade, né, para Kelvin. Vamos fazer para combustão, para o ar e dos produtos, né? Temperatura dos produtos, deixar a mesma, né? Vamos usar essa variável. E a temperatura de combustão de formação da tabela 27 é essa aqui, que foi o resultado da passada, né? Da questão passada. Para o ar seco, o teórico, a equação completa da combustão é a seguinte, né? Vou deixar aqui. CH4 mais o ar teórico, vezes O2 mais 3,76, nitrogênio, menos 1 CO é igual, né, a 1 CO2 mais 2H mais o teórico vezes 366 nitrogênio, né, aqui. Vamos fazer primeiro o balanço do oxigênio, né, do ar teórico, né, para achar o ar teórico, que vai ser dado por o ar teórico vezes 2, que é igual a 1 vezes 2, né? O ar teórico aqui é o ar teórico vezes 2 oxigênio. 1 vezes o O2, que é 2 aqui, né? Mais, né? Cadê aqui tem 2, né? 2 do... que está no H2O vezes 1, né? Só tem um oxigênio, né? Aí vamos aplicar agora a primeira lei, né? Da termodinâmica, né? Que tem o seguinte, né? O H do combustível, que é a entropia de combustão, né? A temperatura de 298 Kelvin, né? O da tabela do combustível da tabela 26, que no caso é do metano, né? Essa informação da água, né? Que vai ser a diferença do vapor de água, né? De água líquida e água saturada, né? Vapor saturado e líquido saturado, né? Que aqui vamos botar os títulos, essa diferença, né? Também em quilomol, né? Vamos ter o cálculo da entropia dos reagentes, né? Que é pela do combustível, do ar teórico, a entropia do O2, mais a do nitrogênio e a dos produtos, né? Aqui. A dos combustíveis, né? Dos produtos, quer dizer. Que vai ser a entropia do CO2, do H2O e do nitrogênio, né? E fazendo a mesma, igual da outra forma, né? Da outra questão. Fazendo essa diferença aqui, né? Para dar a entropia de combustão, né?
Temos aqui todos os valores da entalpia de combustão que achamos anteriormente. Aí o que vamos fazer agora? Vamos fazer uma tabela, né? Uma tabela onde vamos variar a temperatura de combustão lá em cima, aqui, né? E ver o que ocorre na entalpia, né, de combustão, né? Primeiro vamos deixar como comentário a temperatura, né? Para que possamos variar, né? De 25 a 600 graus, né? Podemos ver aqui, ó, que tem um aumento, né, no valor, né, dessa entalpia. E agora o que queremos, né? Vamos plotar, né, um gráfico, né? Esse gráfico, o eixo X, né, vai ser o seguinte. O eixo X será a temperatura de combustão e o eixo Y a entalpia, né? Podemos fazer aqui variando 0,5 no intervalo de 50 e aqui como o menor valor foi menos 851, vou colocar 60 mesmo e vamos plotar o gráfico, né? Temos aqui o gráfico plotado, podemos colocar algo em cima para determinar os pontos. E aqui, né, temos o gráfico, né, dessa relação que é pedido na questão. Agora vamos fazer a questão, as duas últimas do par, né? A 1577, 1577 e 1578. Mas vamos primeiro fazer a 1577, que diz o seguinte: o hidrogênio a 27 graus Celsius é queimado com 50% de excesso de ar, que também está a 27 graus Celsius. Durante um processo adiabático de combustão em regime permanente, considerando uma combustão completa, determina a temperatura de saída dos gases de produto, né? Vamos lá. O que temos aqui, né? Assim, a temperatura adiabática da chama é a temperatura na qual os produtos deixam a câmara de combustão em condições adiabáticas, né? Que é o calor igual a zero e sem tração de trabalho, né? Sob condições de fluxo constante, o balanço de energia que entra e sai é igual ao delta do sistema, né? Aplicado na câmara de combustão. Aí temos a seguinte fórmula, né? Que é dada no livro, né? Que é o somatório, né? Do NP, que é no caso, o número de mols, né? Sobre a entalpia vezes, né, a entalpia de formação, mais a entalpia barra, menos a entalpia barra, essa variável, é a entalpia a temperatura, né, que não foi dada, no caso dos 27 graus, né? E a barra O que eu coloquei ali é em condições e temperaturas padrões, né, que é 25 graus, né? A entalpia, né? Então, vamos lá. Temos, né, somatório, que é igual ao somatório dos reagentes, né? Somatório dos produtos é igual ao somatório dos reagentes. Os dois lados são iguais. A equação de combustão, né? Tem o hidrogênio com excesso de 50%, né? Fazendo assim, mostrando aqui o balanço, né? Como o hidrogênio aqui, ó, fazendo balanço dá 0,75, né? Aqui temos a equação balanceada, né? Eu vou colocar aqui as entalpias de formação, né, da água, do oxigênio e nitrogênio. Primeiro eu vou colocar, né, em relação todos esses
valores foram retirados da tabela A16 até a A27 do Senjo, né? Para ficar mais fácil a interação. Eu colocar aqui primeiro o A barra, né, a 25 graus Celsius, né? E O2, nitrogênio, hidrogênio, colocar todos aqui, né? Todos esses valores são a 25 graus Celsius, né? Ou 298 Kelvin, né? E aqui temos os valores para 27 graus Celsius que ele pede, né? No livro. Aí primeiro vamos fazer o somatório dos reagentes, né? Seguindo essa equação aqui que eu falei anteriormente. O somatório dos reagentes vai ser igual. O somatório não vai ser igual a entropia de formação a temperatura que nos foi dada, por exemplo, do hidrogênio, menos a do temperatura estado padrão, né? Esses números aqui são em relação, né, à quantidade de mols, né, que multiplica. Aí a gente vai fazer tudo isso, faz essa diferença, né, entre um e o outro dos reagentes. E agora nós vamos adicionar, né, a esses valores do somatório, os valores do produtos ao somatório do reagente. Já vamos fazer tudo junto, né? Que o somatório de produto junto com o reagente, nós vamos querer saber qual né, algumas incógnitas que foram colocadas aqui, né? Quanto vai dar esse somatório, né? Vai ser o somatório aqui que nos foi dado menos a do H2O aqui, né? Menos a do H2O dos produtos, né? Dos produtos, mais a do oxigênio, nitrogênio. Então isso aqui do produto vai ser a diferença entre a do somatório reagente menos o produto, né? Aí já coloquei tudo numa variável só, né? Aí por fim teremos a entalpia, né? A entalpia final, né? Que ao fazermos uma interpolação podemos ver que a temperatura, né, vai ser igual a 1975 Kelvin, né? E é isso. Agora, né, para a questão 1578, a pedra é a seguinte: reconsidere o problema 1577 usando o ES. O outro programa modifica esse problema para incluir os combustíveis butano, etano, metano e propano, bem como o H2, para incluir os efeitos do ar de entrada e da temperatura do combustível, e o ar teórico percentual fornecido. Selecione o intervalo de parâmetros de entrada e discuta os resultados de suas opções. Vamos lá, né? Primeiro, né? Vamos colocar aqui uma variável como escolha, né, dos combustíveis, né? Que essa combustível index será, né, uma variável, né, dos combustíveis, né, para qual qual vamos selecionar dependendo do que queremos, né? Primeiro vamos ter para o hidrogênio, metano, etano, butano, propano e os coeficientes de combustão completa, né? Né? Que vai ser, vamos definir como A, B e C, né? O A é o mol de oxigênio necessário para a combustão completa de um mol de combustível. O B é o mol de CO2 produzido e o H2 o mol de água produzidos, né? Agora aqui, a entalpia padrão, né, de formação a entalpia padrão de formação do combustível dependendo, né, da posição 1, que no caso a 25 graus, né, que é o zero, né? E vamos escolher dependendo qual vai ser o valor, né? Se for 1, né? Aqui depende do componente, né?
Agora as temperaturas de entrada, que vai ser a seguinte, né? Ter esse combustível, né? É, e a temperatura do ar, né? E temos aqui em Kelvin também, né? Agora o excesso de ar, né? Temos o excesso de 0,5 e a seleção dos coeficientes, né? Então, vamos escolher aqui dependendo do que vamos querer, né? O cálculo do A real e do A e o O2 real, né? Então aqui, nós seção os coeficientes, né? O ABC é o coeficiente extraído com base no combustível, né? Quando você escolhe o combustível inicialmente lá na frente. A entalpia aqui, informação, né? É a entalpia para o combustível escolhido e o combi é o combustível selecionado, né? Por exemplo, sei lá, o metano. O 7 temos aqui o átomo de O2 necessário, né? Aqui. O mol de ar necessário, considerando que o ar contém 21%. O ar real, que é o mol fornecido de ar com excesso. O O2 real, mols total de O2 fornecido. E o nitrogênio real é o nitrogênio fornecido pelo ar, né? E o O em excesso é o mols de O2 que sobram após a combustão completa, né? Agora aqui na entalpia, né? Dos reagentes. Vamos ter a entalpia de combustão do combustível escolhido, a entalpia do O2, né? A temperatura de entrada, né? A entalpia do componente do ar, a temperatura de entrada e a entalpia dos reagentes, né? A entalpia dos reagentes, né? Que é a formação mais o calor sensível, né? Vamos ter também a temperatura adiabática, né? Por exemplo, podemos chamar aqui um chute inicial 1500, né? A entalpia dos produtos, né? Depende do valor que vamos escolher da temperatura adiabática, né? Que nos vai dar uma entalpia total dos produtos aqui. Vamos também um balanço de energia, né? Que é a diferença de energia. Que nós vamos ter uma temperatura, né, final em graus Celsius, né? Aqui. Calculando tudo isso aqui, ó, vamos ter os valores, né? Para cada um. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.